Fala aí, minha galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, aluno da primeira série. Estamos aí começando mais uma aula de Mate 1. Paulo Arthur aqui para a gente tirar onda aqui com as questões de função quadrática, exercícios de máximos e mínimos na função quadrática, já é? Então, estou aqui na sua apostila de número 5, no módulo 22, para a gente fazer os 5 exercícios dos conceituais. Tá tranquilo? Então, vamos que vamos aqui, pessoal. Questão número 1 da UERJ. Diz assim, ó, observe a função f definida por... Ele deu uma função para a gente, né? F de x igual a x ao quadrado menos 2kx mais 29. E diz que x é o número real. Diz por definição, né? Porque nem precisava. Se f de x maior ou igual a 4, quer dizer, sempre os valores de f de x, de y, o eixo vertical, ele é ou 4 ou maior que 4, né? Ele é 4 ou maior do que 4. Para todo número real x, o que isso quer dizer que f de x é maior ou igual a 4? Significa que o valor mínimo da função... Por que valor mínimo? Porque a gente tem aqui uma função com A positivo, então ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Deu aqui uma tremida, foi mal, né? E aqui a gente tem o ponto mínimo, né? Ele diz que o f de x mínimo é 4, então quer dizer que o y do vértice vale 4. Beleza? Esse valor aqui é 4, né? Então, tranquilo. Ele quer saber o valor positivo do parâmetro k. Quanto é que vale esse k aqui se o y do vértice, se o valor mínimo da função é 4? Já é? Vamos lá para o quadro que a gente vai ver isso na moral. Galera, então vamos lá. Nossa questão de número 1, né? Vamos reanalisar aqui o enunciado, né? Ele deu para a gente essa função f de x igual a x ao quadrado menos 2kx mais 29. Só analisando essa função por enquanto, eu já percebo um problema, que é eu não conheço ainda quem é o meu coeficiente central, que a gente chama ele de b, né? O número que multiplica o x. Por quê? Porque tem uma incógnita, que tem esse k atrapalhando. Inclusive, é o que ele pede na questão, qual que é o valor do k. Tá? Para isso, ele nos deu algumas informações para descobrir qual que é o valor desse k aqui. Beleza, então vamos lá. A primeira informação é que x é um número real. Beleza, isso aí a gente já sabia, né? Ele fala por convenção que x é um número real. A segunda informação é que o f de x, quer dizer, a nossa função, assume qualquer valor maior ou igual a 4. O que isso significa? Que todos os valores de y ou f de x, que é a mesma pessoa, só muda de roupa. Lembra? Clark Kent, super-homem. Y, f de x. Mesma pessoa, só muda de roupa. Beleza. O y ou f de x, que é a nossa função de x, ele assume qualquer valor maior que 4 ou igual a 4. O que isso significa? Significa que nossa função, né? Eu sei que o A é positivo, então a concavidade é para cima. Eu sei que o C, o termo independente, é 29, então toca no eixo Y no ponto 29. Como o Y ele é de 4 para cima, quer dizer que a nossa função ou assume esse comportamento aqui, né? Ou assume esse comportamento do lado de cá. Beleza? Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer que sempre a nossa funçãozinha, ela vai ter o valor mínimo. Por que mínimo, Paulo? Porque a concavidade é para cima, então ela tem um valorzinho aqui embaixo que a gente chama de valor mínimo, né? Que esse valor mínimo aqui, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, que eu vou refazer para ficar certinho aqui, ele vale 4. Por quê? Porque a função y ela pode ser 4 ou maior que 4. Tá? O y assume valores iguais a 4 ou maiores que 4 para todo número real. É o que está escrito aquele A de cabeça para baixo. Né? Esse A aqui de cabeça para baixo significa para todo. Então, a nossa função assume qualquer valor maior ou igual a 4 para todo número real. Quer dizer, para qualquer número real. Beleza? Então, tanto aqui quanto aqui é o valor mínimo da função, que vale 4. Foi isso que ele falou. Então, quer dizer que o valor mínimo da função é 4. O que é o valor mínimo da função? Esse pontinho daqui, ele não é o vértice, ele não é o nosso vértice,
Então, se eu pego o vértice e levo aqui para o eixo Y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas, esse pontinho daqui é o que a gente chama de Y do vértice. Tá? Então, se o valor mínimo da função é 4, significa que o Y do vértice é igual a 4. Aí a gente vai lembrar da musiquinha que tem lá no módulo que a gente aprendeu sobre isso, né? Que a gente fala menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, são as coordenadas do vértice da parábola. Ó, o y do vértice é o menos delta, y do vértice é igual a menos o delta sobre 4a. Beleza. Se o y do vértice eu sei que vale menos delta sobre 4a, e o y do vértice também é igual a 4, né? O que a gente pode fazer aí? Igualar, né? Igualar essas duas coisas, beleza? Eu posso simplesmente igualar essas duas situações aí. Vamos lá. Olha só. Então ficou. Vamos descobrir primeiro quem é o delta. Quem é o nosso delta? O nosso delta é o seguinte carinho, ó. O nosso delta é o seguinte. Delta, eu sei que é b ao quadrado menos 4ac. Correto? Então, se o a vale 1, se a vale 1, estou observando aqui a nossa função, a igual a 1. Quem que é o b? O b é menos 2k. O b é igual a menos 2k. E quem é o c? O c é o 29. Lembrando que nem preciso saber isso nessa questão, mas está tocando aqui em cima, ó, no ponto 29. Tá? Então, o c é igual a 29. Vamos achar quem é o delta? Que aí a gente joga na função. Eu sei que o delta vai me dar negativo. Sabe, Paulo? Como é que você sabe que o delta vai dar um valor negativo? Porque é o seguinte. Aqui, a nossa parábola não está tocando no eixo x. Quer dizer, não tem raiz, né? Não tem raízes reais. Beleza? Se não tem raízes reais, não toca o eixo x, o nosso delta é negativo, né? Analisando as raízes aí. Então, beleza. Então, o delta vai ser igual ao b. Quem é o b? Menos 2k ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 29. Show! Então, quer dizer que o delta é igual a menos 2k ao quadrado. Como é negativo, o expoente é par, vai ficar positivo. Vai ficar 4k ao quadrado, beleza? 4k ao quadrado. Menos 4 vezes 1, menos 4. Agora, menos 4 vezes 29. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 9, 36. 80 mais 36 dá 116, né? Menos 116. Menos 116. Beleza, esse é o nosso delta. Se você quiser botar o 4 em evidência, você pode, tá? Mas eu acho que tá bom deixar assim, tá? Pode deixar assim. E aí eu vou jogar na forma do y do vértice. Aqui o y do vértice é menos delta sobre 4a e também é igual a 4. Então eu vou igualar essas duas coisas, ó. Menos, quem é o delta? O delta é 4k ao quadrado menos 16, menos 116. Então vai ficar menos 4k ao quadrado menos 116. Lembrando que esse menos vale para tudo da onda quinta. Então, se eu for tirar, vai mudar o sinal tanto do 4k ao quadrado quanto do menos 16. Embaixo, vezes 4 vezes a. 4 vezes o a, que vale 1. 4 vezes 1. Isso daqui é igual ao y do vértice, que é igual a 4. Show. Igual a 4. Beleza. Esse cara daqui que deu 4 aqui embaixo, ele vai para lá. Ele vai para lá multiplicando, tá? 4 vezes 1, 4, multiplica para lá. A galera de cima vai sair da fração, só que tem um menos na frente. Tá? Foi o que eu falei. Vai trocar o sinal tanto do 4k ao quadrado quanto do menos de 116. Então, vai ficar menos 4k ao quadrado mais 116 é igual a 4 vezes 4 dá 16, correto? 4 vezes 4, 16.
Entendeu? 4 vezes 1, 4. Passou para lá multiplicando, tá? Tem um 4 do lado de lá, vai virar 16. Show! Agora é só resolver essa continha daqui. Observa. Eu vou fazer o seguinte. Eu poderia passar o 116 para lá, mas eu vou... Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos passar o 116 para lá. Ele vai para lá. Ele é positivo, vai para lá negativo. Então vai ficar menos 4k ao quadrado é igual a 16 menos 116. Concorda que vai dar menos 100, né? Então 4k menos 4... E já vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Vai ficar 4k ao quadrado é igual a 100. Dividindo por 4 dos dois lados, k ao quadrado igual a 25. Quer dizer que esse quadrado vai para lá como raiz quadrada. K igual a mais ou menos a raiz de 25. Né? Portanto, K é igual a mais ou menos 5. Beleza, Paulo, eu uso mais 5 ou eu uso o menos 5? Vamos avaliar uma coisa? Observa o seguinte. Ele pergunta como no enunciado. Qual que é o maior valor de K, qual que é o menor valor de K? Assim, também a gente tem como conferir se a gente usar mais 5 ou menos 5 pelas alternativas, né? Não tem menos 5 nas alternativas. Mas no enunciado, ele diz assim, o valor positivo do parâmetro K. Se eu quero o valor positivo, então eu só vou usar o 5 positivo, tá bom? Ele quer saber o valor positivo do parâmetro K. Show? Então deu pra gente aí letra A, letra A. O quadro é seu, fica à vontade. Vamos para número 2. Galera, então vamos lá para a questão de número 2 da PUC. Diz assim, um terreno tem a forma de um trapézio retangular. Show! Tem aqui como mostra a figura. Tá aqui o nosso trapézio retangular. Está escrito aqui, terreno. Tá? Sabendo que a altura do trapézio mede x, então aqui, ó, x, a altura mede x, e as bases medem 20 metros e 44 menos 4x, então aqui embaixo 20 metros, lá em cima 44 menos 4x, e que ele pede na questão o valor de x para que tenha a área máxima. Pensa só, a gente vai fazer a área do trapézio, né, que a gente deve saber qual que é a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, né? E deve surgir aí uma função quadrática para a gente. Ele quer o x máximo, né? Se ele diz a palavra máxima, quer dizer que a nossa parábola tem a concavidade para baixo. Né? Como ele quer o x máximo, ele quer o x do vértice, tá bom? Lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a. Né? Vamos lá para o quadro que a gente vai ver como é que faz essa bagaça aí. Vamos lá então para a nossa questão 2, como a gente viu. Temos um terreno, né, em formato de trapézio, no caso é um trapézio retângulo, né, porque um dos lados oblíquos é perpendicular às bases, né, forma 90 graus. Né, e ele deu para gente que a altura desse trapézio vale x, não sei quanto que é, x metros. Uma das bases mede 20 e a outra mede 44 menos 4x. Eu vou botar 20 aqui embaixo, mas tanto faz essa ordem, tá? Vou botar 20 aqui embaixo, com uma base maior sendo 20 e a base menor sendo 44 menos 4x, tá? Mas, enfim, tanto faz se o 20 está aqui em cima ou o 20 aqui embaixo. Por que tanto faz, Paulo? Porque o que ele pede para a gente é a área máxima. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área. Provavelmente vai me dar uma incógnita, não vou achar a área de cara. Por quê? Porque a gente tem incógnitas nas dimensões aqui, na altura, na base, enfim. E aí a gente vai ter que calcular algo de função quadrática, né, de máximos e mínimos em relação a isso, tá? Paulo, eu não lembro como é que é a área do trapézio. Tem que lembrar, gente, a área do trapézio. Como é que é a área do trapézio? Né? A área do trapézio, que eu uso o S para chamar de área, tá? De space, ela é igual à base maior mais a base menor, a soma das bases, vezes a altura, dividido por 2, tá?
Essa aqui é a formulinha da área do trapézio. Tinha que saber isso daqui para fazer essa questão. Não só saber de função quadrática, mas também saber de área do trapézio. Tá? Por que, Paulo, que eu tinha que saber disso? Porque é o seguinte, a gente vai substituir nessas informações que a gente tem aqui, né, as informações que a gente tem sobre os tamanhos do comprimento, da altura desse trapézio ali. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Se as bases são 20 e 44 menos 4x, eu vou jogar aqui dentro do parênteses. E a altura é x, vou jogar aqui fora do parênteses. Então quer dizer que a área, a nossa função da área, eu posso chamar de SX, a nossa função da área, tá? SX é a nossa função que a gente vai ter para saber essa área. Então SX vai ser igual a base maior, que eu chamei aqui de 20, mais a base menor. Quem é a base menor? 44 menos 4x, mas tanto faz, essa ordem dando o mesmo. Se 44 menos 4x estivesse na frente e o 20 atrás, dando o mesmo. 44 menos 4x vezes a altura, que é x, geralzão dividido por 2. Né? Essa daqui é a nossa função da área desse trapézio. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? Vamos resolver algebricamente aqui, ó, dentro do parênteses. 20 mais 44 dá 64, né? Então ficou a área, SX, é igual a 64 menos 4x vezes x, geralzão, dividido por 2. Dividido por 2. Beleza. Se eu faço aqui essa distributiva com x, né, o x multiplicando lá dentro, você concorda comigo que vai ficar SX, nossa função da área, é igual a 64x menos 4x ao quadrado dividido por 2. E, Paulo, o que foi? Eu vi que dá para botar em evidência. Dá para botar em evidência o quê? Não é melhor botar o 2 em evidência para a gente fazer um tiro play aqui embaixo? Pô, boa percepção a sua. Então, eu vou só dividir geralzão por 2, botando 2 em evidência. Ó, então, SX é igual a 2, que multiplica 30 e 32, x menos 2x ao quadrado. Ah, botei o 2 em evidência. Se ele vai na distributiva lá dentro, volta aqui porque tinha que ir em cima antes, tá? E o 2 aqui de baixo para fazer o tiro play com esse 2 que eu botei em evidência. Então vamos fazer esse tiro play aí, maneiro. Ó, tiro play. Né? Então quem é a nossa área? A nossa função da área é SX. SX é igual. Vou botar o x ao quadrado na frente, tá? Para ficar na ordem do ax ao quadrado mais bx mais c. Então vai ficar menos 2x ao quadrado mais 32x. Mais 32x. Beleza. Essa é a função da nossa área desse trapézio. Mas, Paulo, o que ele quer na questão? Ele quer a área máxima? Como é que calcula? Não, ele não pede a área máxima. Ele quer o valor de x para que a área seja máxima. Você observa aqui que... Observa que o A é negativo, né? Claro que o A tinha que ser negativo. Se ele quer a área máxima, né, a gente tem uma função em que a parábola tem concavidade para baixo, eu quero o valor máximo aqui. Né? Só que ele pede o valor de x máximo aqui. Qual o valor de x para que essa área seja máxima? Né? O x tem que estar numa posição para que a gente, quando liga lá para o cume dessa parábola, né, dê um valor máximo da função. Tudo bem? E que valor de x é esse? Então eu quero saber quem é o x do vértice dessa função. Tá? Eu quero saber quem que é o x do vértice. Como é que calcula o x do vértice? O x do vértice a gente calcula como? Menos b sobre 2a, né? Menos b sobre 2a. Menos o b sobre 2 vezes o a. Lembra sempre da música. Menos a sobre 4a, né? Menos a sobre 4a é o y do vértice.
e menos b sobre 2a é o x do vértice. Maneiro. Então, vamos substituir aqui, porque eu sei quem é o A, eu sei quem é o B. Show. Vamos substituir aqui. Quem que é o A? O A é o menos 2. Quem que é o B? O B é o 32. Quem que é o C? O C é 0. Nem tem aqui, tá? Não tem o Z. Não tem o C, tá? Não tem o C aqui. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o nosso x do vértice. O x do vértice é o menos o B. Quem é o B? O B é o 32, então menos o 32 sobre 2 vezes o A. Atenção que o A é negativo, hein, gente? Então vai ficar 2 vezes, abre parênteses, lembra dos seus parentes, menos 2. 2 vezes menos 2. Maneiro, Paulo. Agora, 2 vezes menos 2 não dá menos 4? Então vai ficar x do vértice igual a menos o 32 dividido por menos 4. Lembra da regrinha do sinal? Na multiplicação e na divisão, a gente faz aquela regrinha. Menos com menos dá mais. Né? 32 dividido por 4, x do vértice igual a 8. Quer dizer, o valor de x para que a função tenha a área máxima tem que ser igual a 8. O x tem que ser 8. Ah, Paulo, e qual que é essa área máxima? Aí você pega aqui, ó, substitui por 8 e vê quanto é que dá. Beleza? Ou calcula o y do vértice, menos delta sobre 4a. Também você acha aí quanto que é a área máxima. Ele pergunta qual que é o valor de x. Qual que é o valor da altura. Podia falar assim, quanto que vale a altura para que a área seja máxima? Porque a altura vale x, né? Então, 8 metros dá aí pra gente letra D de DINS. Tamo junto, quadro é seu. Vamos lá para a questão 3. Questão 3 diz assim, ó, IFBA, ó, Jorge planta tomates em uma área de sua fazenda e resolveu diminuir a quantidade Q de agrotóxicos que em suas plantações. Usando a lei, então tem uma lei aqui, repara que está tudo embaralhado para a gente, né? O A está no meio, o B está aqui no final, o C está na frente, em que T representa o tempo em meses, né? Contado a partir de T0. Observa que o A é positivo. Né? Se o A é positivo, quer dizer que está acontecendo algo mais ou menos assim, galera. Está aqui o nosso eixo X, o nosso eixo Y, né? E a nossa função, ela vai assumir mais ou menos isso daqui, ó. Ela está fazendo mais ou menos isso daqui, né? O que acontece? Aqui é a quantidade de agrotóxico com o tempo que vai passando, né? Estou usando agrotóxico, vou passando o tempo, vou diminuindo a quantidade de agrotóxico até um valor aqui que é o mínimo, né? Desse modo, é correto afirmar que a quantidade mínima de agrotóxico. A quantidade de agrotóxico, gente, ela é a função, né? O T é como se fosse o X, né? A função é a quantidade de agrotóxico. Então, eu quero saber isso daqui, ó. Isso daqui é o nosso Y do vértice, né? Então, a pergunta é, quanto é que vale Y do vértice dessa função? Já vamos para o quadro que a gente vai ver como é que faz. Lembra que y do vértice é menos delta sobre 4a, valeu? Vamos lá para o quadro. Questão de número 3, então, vamos lá. Uma questão com um enunciado bem contextualizado. Né? Ele conta a história aí da fazenda, que o cara quer diminuir uma quantidade de agrotóxico. Né? Ele fez uma função da quantidade de agrotóxico em relação, né, em função do tempo em meses. Né? Do tempo em meses. Então, quer dizer, a função é a quantidade de agrotóxico, né? Q de T. Né? E o que está em função é o tempo em meses, né? Beleza. O que vai acontecer? Ele tem uma quantidade grande de agrotóxico, ele aplica aí nos tomates dele, né? Nas plantações de tomate, ele quer diminuir um pouco, né? Só que eu vou reparar o quê? Antes aqui, ó, a gente aluno força máxima, né? A gente vê algo bagunçado, a gente vai arrumar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Para a gente procurar ver melhor essa função. Observa aqui, está embaralhado, né? O A está num lugar, está no meio, o B está lá no final, o termo dependente está aqui no começo. Vamos arrumar essa galera aqui, ó. O Q de T, ele é igual a T ao quadrado, estou arrumando, T ao quadrado, menos 5T,
mais 7. Essa daqui é a nossa função, a mesma de antes, mais arrumadinho. Observa aqui, o A é positivo com cavidade para cima, né? O que está acontecendo? A nossa função vai acontecer isso aqui. Ela está tocando aqui, vai descer e depois vai subir de novo, correto? Vai acontecer algo nesse sentido. Eu sei que como o C vale T, vale 7, né? Vocês deixaram eu fazer isso? Como o C vale 7, né? Estou tocando aqui em cima no ponto 7. Né? O A positivo com cavidade para cima. Beleza? Ele pergunta para a gente, né? Para a quantidade ser mínima, que é aqui, ó, nesse ponto aqui do vértice a quantidade é mínima. Né? Que tempo é esse? Quanto tempo está aqui para a quantidade ser mínima? É que nada mais é do que eu vou chamar de T do vértice, né? Que é o X do vértice. Né? Em vez de estar usando o X, eu estou usando o T, então em vez de ser X do vértice, é o T do vértice. Beleza? Então eu quero saber quem é o T do vértice, o tempo. Beleza? A gente vê pelas alternativas que a gente tem as respostas em tempo. Paulo, e como é que é isso? Mesma coisa, né? O X do vértice não é menos B sobre 2A, então o T do vértice também é igual a menos o B sobre 2 vezes o A. Né? Esse é o nosso X do vértice. E também é o nosso T do vértice. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo, quem é o A? O A é igual a 1. Quem é o B? O B é igual a menos 5. O B é igual a menos 5. E quem é o C? O C é igual a 7. No caso, nem precisa saber do C, né? Porque na fórmula nem tem C. Então, quer dizer que o nosso Q do vértice é igual a menos o B, quer dizer menos, abre parênteses, menos 5, não esquece dos parênteses, que já tem um menos na frente, e o B é negativo. Beleza? Menos 5 sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Só isso, Paulo? Só isso, a questão é só essa. Tá? Parece que é uma coisa muito difícil, mas não é. Tá? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar o T do vértice. T do vértice é igual a menos com menos vai ficar mais, né? Então 5 positivo, sobre 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 5 dividido por 2 quer dizer que o T do vértice é igual a 2,5. No caso, a gente está falando que o tempo é dado em meses, então 2 meses e meio, né? 2,5 meses. O que representa para a gente, né? Se a gente for considerar 2,5 meses, 2 meses, um mês com 30 dias, 2 meses mais 15 dias, né? Esse 0,5 é meio mês, quer dizer, metade do mês tem 15 dias, digamos assim, se a gente fosse considerar com 30 dias, né? Então quer dizer que o tempo é de 2 meses e 15 dias. 2 meses e 15 dias seria a nossa respostinha. Questão tranquila, tá? Não, as contas não foi nada demais do que a gente fez, só aplicou a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. A questão é que a gente tem que interpretar, a interpretação desse tipo de questão é tudo, né? Para decidir o que fazer, né? E o que fazer era que ele perguntava para a gente qual é o tempo para a quantidade ser mínima. Né? A quantidade é mínima em 2 meses e 15 dias. Né? A quantidade é mínima em 2 meses e 15 dias. Que tá aí pra gente, letra D. De novo, letra D de jeans. Tamo junto, vamos para a questão de número 4. Tira o seu print. Vamos lá, questão 4 da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Diz assim, a temperatura em graus Celsius de um objeto armazenado em determinado local é modelada a partir da função. Ih, Paulo, apareceu fração. E qual que é o problema de aparecer fração? Deu uma função para a gente. Analisando aqui essa função, eu sei que o A é negativo, né? E o B o B vale 2 e o C ele vale 10. Quer dizer, toca no eixo Y no ponto 10, né? E o A é menos 1 sobre 12. Né? Se a gente fosse analisar mais ou menos o que está acontecendo aqui, eu vou botar os dois eixos, né? É mais ou menos isso daqui, ó. É mais ou menos isso daqui. Eu tenho os dois eixos, a concavidade é para baixo, que o A é negativo, né? E a função está tocando aí
no eixo Y, no ponto 10. Quer dizer, aqui vale 10, né? Beleza. Ele é com X sendo as horas. Então, o que acontece? A temperatura aqui, né? Temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Em graus Celsius, né? E aqui o tempo em horas, né? Conforme vai passando as horas, vai aumentando a temperatura do objeto. Tem um momento que tem a temperatura máxima, né? Aqui está o tempo em horas da temperatura máxima e aqui vai andando. Vamos ver o que ele quer na questão. Ó, ele quer a temperatura máxima atingida por esse objeto no lugar de armazenamento. Então, ele quer saber quanto que é a temperatura máxima. No caso, a temperatura está no lugar do Y. Então, ele quer o Y do vértice, menos delta sobre 4A. Vamos para o quadro que a gente vai fazer essa questão maneirinha. Show! Vamos aí para a questão de número 4, galera. Outra questão bem legal, contextualizada. Ele disse aí que tem um objeto que muda de temperatura, né? A gente acabou de ver a partir dessa função, né? E ele disse algumas coisas interessantes, né? Ele disse que f de x, que é a nossa função, é a temperatura em graus Celsius. E x é o tempo em horas. Então, a temperatura vai mudar conforme for passando as horas. Né? Se x é o tempo em horas, então aqui tem o x em horas. Né? E aqui, o nosso f de x, que eu vou chamar aqui de y, mas dá no mesmo, né? É nossa temperatura em graus Celsius. Né? Temperatura em graus Celsius. Então, observa o seguinte. Essa função, eu posso escrever ela da seguinte forma, ó, f de x, só para a gente observar, porque aqui quando aparece uma fração, ela não costuma se confundir. F de x é igual. Eu vou botar o a separado do x ao quadrado. Daqui o a está junto do x ao quadrado, eu vou botar separado. O a, ele vale menos 1 sobre 12. Como é que é, Paulo? O a vale menos 1 sobre 12 vezes x ao quadrado. Aqui não está menos x ao quadrado sobre 12? Se eu separo aqui, menos 1 sobre 12x ao quadrado, se eu multiplico, vira isso. Tá? É importante a gente visualizar dessa forma. Mais 2x mais 10. Essa é a nossa função. Observa aqui, o a é negativo, quer dizer, a concavidade é para baixo. Ó, legal, por quê? Porque ele pede o máximo, o valor máximo de alguma coisa. Se ele quer o valor máximo, concavidade para baixo, vai ter um valor aqui em cima. Né? Vai ter o pico aqui da parábola aqui em cima. E toca aqui no eixo Y no ponto 10, quer dizer, a nossa parábola tem mais ou menos esse comportamento. Por que você sempre bota o gráfico se não precisa do gráfico para fazer a questão? Eu coloco o gráfico, galera, para vocês conseguirem visualizar mais ou menos o que está acontecendo nessas funções. É importante esse gráfico que você, na verdade, você não precisa colocar, mas tem que ter na sua cabeça como é que é o comportamento dessa função graficamente, né, para a gente entender o que ele pede e o que ele não pede. Porque o que ele quer na questão? Aqui é o ponto 10, né? Porque toca no eixo Y no valor 10, o C vale 10. Né? Ele pede a temperatura máxima. Se ele quer a temperatura máxima, o que acontece? Essas questões contextualizadas de máximos e mínimos de função quadrática, elas são muito interpretativas. E às vezes ele vai te pedir o x do vértice e às vezes ele vai te pedir o y do vértice. E como é que você vai saber? Lendo a questão e interpretando. Tá? É muito mais português do que matemática, digamos assim, para saber resolver essa questão. Porque se ele pede a temperatura máxima, ele quer a temperatura que é a função. Né? Ele disse para a gente que a temperatura é a função, ele quer esse valor daqui, que é o y no vértice. Tá? E a gente sabe que é o y do vértice interpretando, que ele quer a temperatura máxima. A temperatura máxima é o eixo vertical. Se ele pedisse o seguinte, qual é o tempo para que tenha a temperatura máxima? Aí ele queria o x do vértice. Tá? A interpretação do enunciado é tudo para saber qual a resposta que a gente vai dar. Beleza? Então, legal. Olha só, tanto que as alternativas estão em graus Celsius. Graus Celsius eu sei que a função é o f de x, é o y. X é o tempo em horas, né? Então, beleza. Se ele quer o y do vértice, eu vou ter que lembrar da formulinha do y do vértice. Y do vértice é igual a menos o delta sobre 4a. Né? Menos delta sobre 4a.
Eu costumo fazer separado, tá? Mas se você quiser fazer junto, tudo de uma vez só, você pode dar no mesmo, tá bom? Você pode fazer, substituir o delta já aqui na fração e fazer direto. Eu costumo fazer separado para o aluno não se confundir, tá bom? Mas se você já é rato da matemática, você pode simplesmente aí substituir o delta ali e fazer diretão. Show, Paulo. Então vamos lá. Então faz aí o delta separado para eu ver. Tá, beleza, eu vou fazer. O delta, galera, é b ao quadrado menos 4ac, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, quem é o b? 2. Quem é o a? É menos 1 sobre 12. Né? Esse daqui é o a. Esse daqui é o b. E esse daqui é o C vale 10. Então vamos substituir aqui no delta, que vai dar um certo trabalhinho para a gente. Por quê? Porque a gente tem essa fração, vai ter que trabalhar com ela para ver o que vai acontecer aqui. Então olha só, vamos lá. O delta, vou botar aqui para cima, o delta vai ser igual a b ao quadrado, quer dizer 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale, deixa eu botar um pouquinho mais, 1, menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 12. Muita atenção com o sinal, tá, gente? Porque se você não coloca esse menos na frente aqui, faz toda a diferença na sua resposta, né? Menos 1 sobre 12 vezes o C, que vale 10. Show. Paulo, eu poderia fazer tiro plate aqui do 4 com 12? Poderia, tá? Poderia sim. Você quer fazer? Vamos fazer aqui, ó. Divide por 4 em cima. Ficou 1. Divide por 4 embaixo. Ficou 3. Beleza? Pode sim. Tá? Pode sim. Tá multiplicando. Ah, mas tá com menos aqui. Tá, o menos é o sinal do que está acontecendo aqui, mas a gente está multiplicando. Beleza? Pode fazer sim. Então vamos lá. Delta é igual a 2 ao quadrado, deu 4. Menos com menos. O menos não saiu daqui não, hein? O menos com menos ficou mais. E aqui, 1 vezes 1 vezes 10 deu 10. E embaixo eu tenho 3, então ficou 10 terços. 10 sobre 3, 10 terços. Então ficou 4 mais 10 terços. Como é que eu faço isso, galera? 4 mais 10 terços. Eu pego esse 3, multiplico com 4, somo com o 10 e repete o denominador, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Delta é igual a 4 vezes 3, 12. Então ficou 12. Vou somar com o 10 e repete o denominador, que é 3. Então ficou 12 mais 10 sobre 3. Né? Portanto, quanto é que é o delta? 22 sobre 3. Né? Então, delta é igual a 22 sobre 3. Beleza, esse é o valor do delta. Agora, acabou a questão? Não. A gente tem que jogar lá no y do vértice. Só que ele me pede, né? Temperatura em graus Celsius. Temperatura máxima, né? Claro que é máxima por quê? Porque o A é negativo, né? Então, beleza. Então, o y do vértice, informação aqui foi importante para a gente substituir aqui no y do vértice. Ele vai ser igual a menos o delta, tá? É menos delta. Então, se o delta é 22 sobre 3, vai ficar menos 22 sobre 3. Menos 22 sobre 3. Sobre 4 vezes o A. E quanto que é o A? Sobre 4 vezes o A, que vale menos 1 sobre 12, né? 4 vezes menos 1 sobre 12. Beleza. Tem que fazer essa continha, galera. Não tem pra onde correr, tá? Vamos cair pra mão aqui e matar a fração, ó. Aqui embaixo ficou o seguinte, ó. Em cima eu vou repetir, tá? Em cima não tem o que fazer. Menos 22 sobre 13 é menos 22 sobre 13 mesmo. Então, y do vértice é igual ao menos 22 sobre 13.
sobre 13, né? Eu falei sobre 13, é sobre 3. 22 sobre 3. E embaixo, galera, eu vou fazer o tiro play. Que tiro play, Paulo? Não é 4 vezes o A? E o A não vale 1 menos 1 sobre 12? Eu posso cortar aqui, igual a gente cortou aqui no delta, o 4 com 12. Eu posso cortar aqui de novo, ó, o 4 com 12. Né? E aqui embaixo ficou 3. Então ficou menos 1 sobre 3. Né? Menos 1. Menos 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 3. Show! Galera, uma fração dividindo outra fração. O que a gente faz? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Beleza? Vou botar aqui, ó. O y do vértice vai ser igual, né? Vou repetir a de cima. Menos 22 sobre 3. Eu vou usar os parênteses, por quê? Porque a gente está trabalhando com números negativos, tá bom? Só por isso. Menos 22 sobre 3 e vou multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Menos 1 sobre 3 vai inverter, é menos 3 sobre 1, né? Ou só menos 3, tanto faz, tá? Eu vou botar o sobre 1 só para ficar mais didático, mas não precisa desse 1 embaixo, não. Então é menos 3 sobre 1. Show! Já viu, né? Quanto é que vai dar, mas vamos lá, ó. Tiro o play no 3 de baixo com o 3 de cima, né? Tiro o play nesse 3. Menos com menos deu mais. Menos aqui, com do menos com aqui, ficou mais, então quer dizer que o y do vértice é igual a 22 sobre 1. Preciso do sobre 1? Não, então é só 22 graus Celsius. Está aí a nossa respostinha da número 4, galera. Show! Deixa eu só fechar ela aqui. Questão boa, tá? Questão que a gente precisava saber trabalhar com fração. Né? Nada muito complicado assim, acredito eu para você. Sei que você é brabo, entendeu tudo que eu fiz aqui. Mas uma questão contextualizada boa. Deu aí de novo, Lera Didi Jeans, tá? Tira o seu print, quadro é seu, fica à vontade, tamo junto, vamos para a próxima. Galera, então para a gente fechar, temos aí a questão 5, né? A questão 5 diz assim: durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou uma bola para o alto em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada de parábola. Beleza. Que pode ser representada pela expressão. Então, tem essa expressão aqui, olha que o A é negativo, quer dizer com cavidade para baixo. O C não existe, então quer dizer que o C é zero, quer dizer que a bola parte aqui, ó, da origem. Então, temos a bolinha de basquete aqui. Deixa eu botar a bolinha vermelha aqui pra gente. Então, temos a bolinha aqui de basquete. Essa bola de basquete, ela vai... Ih, fiz besteira. Deixa pra lá, gente. Essa bola de basquete, ela vai fazer um trajeto de parábola, né? Ela vai fazer um trajeto de parábola mais ou menos assim, né? Para assistir a cesta. A pergunta é, para assistir a cesta, para acertar a cesta. A pergunta é, a altura máxima alcançada, né? Sabendo que aqui, ó, essa daqui é a altura, né, da bola. E aqui é a distância percorrida, né? A distância que percorreu. A altura máxima, né, é o y do vértice, de novo, menos delta sobre 4a. Vamos lá para o quadro, matar, gabaritar as 5 questões. Valeu? Tamo junto. Beleza, galera. Vamos gabaritar aí a questão 5 dos exercícios conceituais. Beleza, galera? Questão 5, questão aí interessante, falando que uma pessoa jogou uma bola de basquete, que está mais ou menos aqui. Eu vou botar a bolinha de basquete aqui, né? E ela jogou a bola de basquete numa cesta, tá? Eu vou colocar a cesta mais ou menos aqui, beleza? Aqui tá a nossa cestinha de basquete aqui. Tá aqui a redinha. Show?
Então, o que vai acontecer? A pessoa vai jogar a bolinha de basquete, ó. E acertou lá na cesta, né? E ele pergunta pra gente se essa bola de basquete teve o comportamento, né? A trajetória dela foi em cima dessa função aqui, né? Ele pergunta qual que é a altura máxima. Paulo, vamos entender aqui uma coisa que eu não entendi ainda. A altura é a função, o y, ou é o x? Já vê que a altura já está aqui no lugarzinho do y, né? Então aqui é a nossa altura, né? O h está substituindo o y, né? O f de x, no caso aqui a gente poderia escrever muito bem, em vez de h, eu poderia escrever h de x, né? H de x, a altura em função de x. Essa altura é em metros, tá? A altura em metros, né? Em função de x, que x nada mais é do que a distância também aqui em metros. Beleza? Aí, olha só, o que eu posso reparar? Reparei que o A é negativo, com cavidade para baixo. Óbvio, né? Estou jogando ela para cima, ela vai ter esse comportamento de concavidade para baixo. Legal. E também porque ele pede a altura máxima, né? Se pede o máximo, é óbvio que o A é negativo, que a altura é máxima, né? Então a concavidade está voltada para baixo. Posso reparar que o C também não existe, então o C vale zero, né? Então a parábola, a bola começa a ser jogada do chão aqui da junção, né? do H com o X, né? Da junção dos eixos. Como se eu pegasse lá do chão a bola e arremessasse assim, né? Do chão. Porque não tem o C. Ela não começa de uma altura qualquer, porque o C vale zero, então começa aqui do ponto zero. Beleza. Como eu quero saber qual que é a altura máxima, repara o seguinte. Eu quero saber nesse ponto aqui, que é o vértice, né? Se eu levo lá para H, no caso é o Y, né? Quanto é que vale esse? Eu vou chamar de H do V. O que é H do V? H do V, o negócio é H do vértice, tá? HV é o H do vértice. O que eu quero saber é quanto que ele vale, a altura máxima. Beleza? Nesse pontinho aqui, ela assumiu a altura máxima. É sempre importante, como eu falei, você pensar no gráfico de uma questão desse tipo. Tá bom? Então vamos lá. Se eu quero saber o H do vértice, né? A altura do vértice ali, ele está substituindo o Y do vértice, né? E a gente sabe que é o menos o delta. Menos o delta sobre 4 vezes o A. Né? Essa daqui é a formulinha do Y do vértice. No caso, o H está substituindo o Y, mas é a mesma coisa. Beleza? Beleza, Paulo. Então vamos lá. Olha só. Quem é o delta? O delta é o B ao quadrado menos 4AC. Eu sei que o B vale 8. O A vale menos 2. E o C não existe. O C vale 0. Quer dizer que o delta ele vai ser igual a B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 2, vezes o C, que não existe, então C vale 0. Tá? Essa multiplicação aqui, independente do valor do A, se o C vale 0, essa multiplicação aqui dá 0, correto? Por quê? Porque eu estou pegando um valor qualquer que tem aqui e multiplicando por 0, então tudo dá 0. Quer dizer que é só fazer o B ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. Então o delta é igual a 64. Vamos jogar a nossa formulinha. H do vértice, a altura do vértice, é igual a menos o delta, menos o 64, sobre 4 vezes o A. Né? E o A é negativo, lembra de usar os seus parênteses aí. Né? Então, sobre do 4 vezes o A. E o A, menos 2. Então, 4 vezes menos 2. Beleza. 4 vezes 2 dá 8, né? Então, a altura do vértice é igual a menos 64 sobre menos 8. Que lindo. Por quê? Menos com menos deu mais. Óbvio que a altura do vértice era positiva, porque está acima aqui do eixo x.
né? E 64 dividido por 8 dá 8, né? 64 dividido por 8 dá 8. Quer dizer que a altura máxima foi aí de 8 metros, né? 8 metros. Positivo. Que lindo, que lindo. Fechamos aí, galera, o nosso módulo 22. Espero que tenha tirado as suas dúvidas sobre questões desses assuntos, né? Espero que tenha ficado aí o aprendizado. Eu quero que você pratique também, tá? Faça aí as outras questões do contextualizado e tire suas dúvidas com seus amigos, com o Google ou com seu professor. Beleza? Tamo juntão. Deu aí pra gente Daraci de xícara. Beijo pra vocês e até a próxima.